Oi, gente, estamos aqui de volta com o nosso terceiro e último vídeo para falar com vocês a respeito das adaptações de atividades. No primeiro vídeo, a gente comentou sobre esse ensino remoto extraordinário. No segundo, a gente deu ênfase à questão do PEI, né, que é básico para qualquer relação de ensino-aprendizagem. E agora, nesse terceiro vídeo, a doutora Letícia Pádua vai estar aqui falando com a gente a respeito dessas adaptações de atividades, tá bom? Oi, Letícia! Oi, Tatiana, tudo bem? Vamos falar então agora em relação às adaptações das atividades em si. Lembrando que todo material deve ser adaptado, né? Não é só o livro, não é só o caderno, não são só as atividades de folha. Aqui, para ficar mais didático, eu trouxe as atividades em si, as atividades que são elaboradas pela turma, para a turma, e como pode ser adaptada para os nossos alunos. Mais uma vez, é importante, né, comentar com vocês que não tem receita de bolo, que cada caso é um caso. O que vai definir realmente essas adaptações é o plano de ensino individualizado, certo? E aí, quando a gente pensa em adaptação das atividades em si, o que precisa estar muito bem definido, tá bom? Qual é o repertório acadêmico e a modalidade de aprendizagem desse aluno? É muito corriqueiro, né? Algumas pessoas às vezes falam, para adaptar as atividades tem que colocar material concreto, tem que colocar figuras, tem que colocar cores, tem que aumentar letras, né? Isso vai depender da modalidade de aprendizagem do meu aluno. Para alguns alunos, muito é ruim. Se eu acrescento muitas figuras, na verdade, se eu estou achando que eu estou ajudando, eu posso, na verdade, estar confundindo esse aluno ainda mais, tá? Então, é necessário considerar os conteúdos que o aluno já possui, o repertório que esse aluno já possui e quais ele precisa aprender. Definir as formas de apresentações, instruções e os passos que serão seguidos no processo. Uma dificuldade enorme que nós temos hoje, né, com alguns livros didáticos, elas estão intimamente ligadas aos formatos instrucionais desse livro. Em alguns livros não fica muito claro o que é para a criança realmente fazer, não fica claro qual é a resposta, né? Então, a gente precisa pensar, quando a gente vai colocar uma instrução, pensar primeiro na resposta. Qual é a resposta que eu quero que esse aluno me dê? Qual é realmente o conteúdo, a habilidade que eu quero que ele aprenda? E, a partir de então, selecionar a instrução correta, tá? E aí, a gente vai definir o material, os procedimentos e as dicas que serão utilizadas. Eu vou utilizar pareamento de cor, iluminação de palavras-chave, aumento da letra, uso de imagens, modelação. O que é que eu vou utilizar nas adaptações dessas atividades? Lembrando que a adaptação da atividade, ela dá acesso ao aluno àquele conteúdo. Eu tenho que pensar em colocar alguns tipos de dicas que depois eu vou retirando-as, tá? E tudo de forma planejada, né? E eu vou fazendo o esvanecimento de dicas depois, certo? De forma gradativa, de acordo com o critério de aprendizagem do aluno, certinho? Então, o que eu tô falando? Eu tô falando de diretrizes para essas adaptações, né? A gente realmente precisa ter algumas normativas. O que realmente vai acontecer dentro desse processo, ok? Eu trouxe para vocês aqui dois casos bem simples, inclusive eu coloquei somente um repertório muito básico aqui de leitura. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Rafael, que ele lê vogais e encontros vocálicos, ele já faz relação fonema-grafema, faz relação grafema-fonema de todas as letras do alfabeto. Ele está aprendendo a fazer a junção das sílabas e a leitura de palavras com as dicas visuais nessas sílabas. Ele já faz a correspondência de palavras, cópia de palavras com correspondência de ponto a ponto. Por que eu preciso saber isso daqui? Para saber, por exemplo, se eu posso colocar uma atividade de cópia para ele. Ele faz cópia? Ele já faz cópia, então ele escreve. Porque em determinadas situações, nós temos alunos que ainda não conseguem escrever. Então, para esses alunos, eu vou colocar atividades de marcar X, de circular, de pintar, né? E isso já faz parte da adaptação.
Nós temos o Paulo aqui, por exemplo, que ele já realiza a leitura de palavras, sílabas simples, com consoante e vogal. Ele lê frases com até 4 palavras, usando a rota fonológica. Então, ele faz a leitura dessas palavras formadas com consoante e vogal também. Faz cópias também de palavras e frases, mantendo a correspondência de ponto a ponto. E faz correspondência de palavras a figuras ditadas. A tarefa que foi repassada para todos os alunos do agrupamento foi essa daqui. Então, o texto que foi dado foi esse, e as crianças tinham que fazer pinte de azul as palavras com a letra T, pinte de verde as palavras com a letra D. Separe as palavras nas colunas abaixo. Lá para o Rafael, né, que nós ainda estamos lá no processo de junção das sílabas formando as palavras, que ele está começando a fazer a leitura, mas com dica visual nessas sílabas, nós colocamos para ele, pinte as palavras com a letra T. E foi dado uma dica nas palavras, aumentando a letra T nessas palavras. E depois nós pedimos para que ele copiasse as palavras que ele pintou. Já para o Paulo, a atividade da turma era a mesma atividade, né? Mas para o Paulo, por exemplo, o que nós fizemos? Nós estruturamos mais a tarefa. Lembra que ele já está fazendo lá a leitura de frases, né? Com palavras formadas por consoante vogal. Então, na palavra que não tem consoante vogal, por exemplo, só que tem uma sílaba com dificuldade ortográfica, foi dado para ele uma figura aqui, para que ele pudesse realmente fazer essa correspondência e fluir na questão da leitura, ok? E foi solicitado para ele, então, pintar de azul as palavras com a letra T e pintar de amarelo as palavras com a letra D. Só que aqui também foi colocado o quê? As dicas já para que ele compreendesse essa instrução com mais facilidade. Amarelo, D, azul, T. Para que ele fique sob controle dessas informações. Uma vez que o Rafael ainda não faz a leitura com compreensão dessas outras palavras. Compreende? E aí, depois de pintado, a gente pediu para ele copiar as palavras também. Ok? Então, esses 2 exemplos aqui que eu estou dando para vocês, na verdade, são exemplos que eles se remetem a quê? Eles estão bem ligados a um repertório de 2 alunos, por exemplo, que eu dei ali como exemplo, tá bom? Então, como que poderia ser feito? Os demais exemplos agora, que eu vou colocar para vocês, são exemplos de atividades diversas. E aí eu vou, lembrando que todas aquelas adaptações agora que eu vou mostrar para vocês estão extremamente ligadas ao repertório e ao que foi colocado no PEI, ok? Eu estou sendo insistente, né, pessoal, falando sobre isso, mas é porque a individualidade do processo, gente, ela faz toda a diferença. Infelizmente, não é comum a gente ver em algumas escolas, o que os professores falam? O aluno está lá no 2º ano, mas o repertório dele é de 1º ano. Daí pega a atividade do 1º ano e dá para o menino que está lá no 2º ano fazer. O que acontece com essas atividades? Essas atividades não estão contextualizadas com aquilo que está sendo discutido em sala de aula. Então, a sala de aula está falando de um dia no circo. O texto é o circo. E o menino está lá fazendo uma atividade de passar por cima da letra A. Poderia fazer isso, desde que fosse lá, ou então tá lá, se é sobre o circo, ele pode passar por cima de alguma letra, sim, mas passa então por cima da letra C de circo, passa então por cima da letra O, que tem lá na palavrinha circo, né? Contextualizar com aquilo que está sendo feito realmente na sala de aula, certinho? Então, continuando aqui com vocês sobre as adaptações, demonstrar aqui outros exemplos. Nesses outros exemplos, o que eu vou trazer? Eu vou trazer alguns procedimentos que a gente pode estar utilizando. Então, por exemplo, essa criança era uma criança que não conseguia escrever, não conseguia grafar nenhuma letra ainda, e aí só fazia X, círculo, riscos, rabiscos, pintura. Então, aqui as outras crianças deveriam escrever as características do cachorrinho. Para a nossa criança, o que foi feito? Ele já fazia pareamento de não idênticos. Então, nós solicitamos o quê? Que ele fizesse X no que fosse igual ao cachorro dado, né, ao modelo dado acima. Certinho?
Essa daqui é uma atividade, por exemplo, que a gente usou um procedimento de modelação, certo? É uma criança que tem um repertório bom e ele consegue acompanhar bem a turma com poucas adaptações nas atividades, mas ainda precisa de uma atividade com menos quantidade, com mais dicas visuais, para que realmente consiga responder, ok? Nessa outra atividade, por exemplo, a criança deveria pesquisar a turma, né? Pesquisar e registrar o nome de outras fábulas. Para minha criança, como era um objetivo no PEI, relacionar frases lidas a figuras, nós pontuamos que seria mais produtivo, mais significativo, uma atividade para relacionar primeiro a fábula que já tinha sido lida na sala de aula, tá? Nessa outra atividade, tá vendo? É muito mais uma questão de estruturação. Eu não sei como que, assim, para alguns alunos de outros professores, né? Os alunos que eu acompanho com deficiência, com transtorno, TDAH, transtorno do espectro do autismo, síndrome de Down, algumas crianças têm muita dificuldade em fazer atividades que envolvam essa questão de procurar, né, as palavras quando elas estão dentro desse formato aqui. Outras crianças gostam. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque algumas pessoas falam muito sobre, por exemplo, não utilizar letras pontilhadas para a criança passar por cima, né? E aí eu vou voltar. É individual. A gente não tem, né? Falar assim, criança com autismo não pode fazer esse tipo de atividade. É individual. Nesse caso desse meu aluno aqui, né? Nós optamos, quando eu falo nós, por quê? Porque esse processo de adaptação, ele é supervisionado por mim, mas ele é constituído muitas vezes, né, pelo professor. E realmente é quem deve fazer essas atividades. Mas muitas vezes a gente faz e a gente dá o exemplo para o professor durante um tempo, até que ele realmente se sinta seguro para produzir essas atividades. Então, nessa atividade, por exemplo, o que aconteceu foi mais uma questão de estruturação, certo? E de ligar os nomes às figuras. E nós não consideramos que o nosso aluno em questão tinha condição de encontrar realmente e de fazer essa relação ainda com o substantivo comum em si, tá? Essa atividade aqui eu acho que é uma atividade muito legal, né? O tanto que a gente consegue realmente fazer o contexto. Então, tem toda uma história que está sendo contada, né, com frases, e o meu aluno, ele ainda está num processo de leitura fonológica ainda, numa rota fonológica, então ele lê com muita dificuldade palavras, mas ele já está começando a compreender palavras. Então, por isso que a atividade dele foi colocada em palavras, e não em frases como aqui do lado, certinho? E aí, da mesma forma, a atividade que era relacionada ao texto, foi adaptada. Aqui nós optamos por... E aí, lembra quando eu falei sobre instrução, né? As instruções, nós priorizamos, eu acho que para essa criança aqui, nós priorizamos 8 palavras. Então, todas as instruções, elas começam com essas palavras, para que a criança fique cada vez mais sob controle da palavra escrita, ok? Então é isso, pessoal. E eu acho que fazer a adaptação de atividade não é uma coisa tão simples. Ela requer realmente um estudo individualizado de cada aluno, uma proposta real do que cada aluno realmente precisa, uma proposta real do que o professor, do que a escola consegue fazer, né? Porque não adianta nós sermos também utópicos e o professor assumir essa tarefa toda sozinho, sem dividir, às vezes, com a coordenação. A gente sabe que em muitas escolas os professores não têm só um aluno de inclusão, tem outros alunos também. E eu queria deixar esse meu recadinho aqui, Tatiana, para os papais, para acalmar um pouquinho o coração deles, né, nesse momento. Talvez alguns papais já leram isso daqui em algumas redes sociais, mas fica o nosso recado. Caros pais, não se estressem sobre trabalhos escolares. Quando as aulas voltarem, colocaremos seus filhos de volta no caminho.
Somos professores e esse é nosso superpoder. O que não conseguimos é consertar traumas sociais e emocionais, que atrapalham o aprendizado. Portanto, agora, o que precisamos é que compartilhem sua calma, sua força, sua alegria com seus filhos. Não há crianças avançadas, não há crianças atrasadas. Seus filhos estão exatamente onde precisam estar. Com amor, todos os professores do planeta Terra. Eu achei maravilhoso, né, esse texto aqui. E eu acho que cabe ao momento. Tem muitos pais preocupados em como que vai ser daqui em diante, né? Como que a escola vai retomar? A escola vai retomar esses conteúdos? De onde que a escola vai, né, dar continuidade? E a resposta é: não sabemos ainda, né? A gente ainda precisa de um tempo para refletir sobre isso que está acontecendo e como proceder depois. Certo. E, como a gente sempre fala, são épocas excepcionais, né? E a gente está torcendo para que realmente seja e que para que nós, pais, possamos voltar a ser somente pais. Então, Letícia, muito obrigada pela participação. Espero que o pessoal tenha gostado. Aliás, eu tenho certeza que o pessoal gostou, né? E eu espero sim que você aceite um novo convite nosso para depois voltar aqui para a gente poder explorar outros assuntos dentro da inclusão escolar. Muito obrigada pela sua participação, foi muito importante para a minha compreensão e eu tenho certeza que para a compreensão de muitas outras pessoas. Lembrando, pessoal, que essas dicas aqui, elas são principalmente para os professores, tá ok? Sim. Quem tem que fazer a adaptação dessas atividades são os professores, tá ok? Isso. Letícia, fica à vontade para se despedir. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que o momento precisava desse esclarecimento mesmo. E que é importante, né, que os pais também e que os professores compreendam. A aprendizagem acadêmica, ela precisa ser mediada por alguém que tenha competência técnica para isso, né? E por isso que nós, professores, precisamos sempre estar também dentro do possível, claro, né? Mas fazendo as nossas formações continuadas. Nós não podemos parar de estudar. Nós temos que estar sempre a favor da ciência e levando evidência científica para a escola. Muito obrigada, Tatiana, pela oportunidade e estou à disposição de todos vocês. Qualquer dúvida pode me procurar também. Nós, do Direito e Inclusão, é que agradecemos. Um abraço apertado e, pessoal, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, pessoal!